Ao longo da vida tive a oportunidade de conviver com pessoas milionárias e sempre observei a forma como elas se comportavam, seus hábitos e como encaravam as dificuldades do dia a dia. Vou compartilhar com você nesse vídeo as minhas experiências, e como esse aprendizado me ajudou e vai ajudar você também. Quando eu estava no colégio e tinha muita dificuldade na matéria de química, não conseguia entender como calcular o valor da massa, o número de elétrons e nêutrons de um átomo e aquilo me deixava muito frustrado. Um certo dia, meu amigo de turma John, disse que eu poderia ir à sua casa depois da aula, porque seu pai era um químico conceituado que ele poderia me ajudar. Quando cheguei na casa de John fui recepcionado com uma limonada e enquanto eu bebia o suco, o pai de John me ensinava como calcular de uma maneira tão fácil e quando finalizamos ele me disse, e tudo na vida é como você enxerga. Se olhar e pensar nossa como isso é difícil, sim, automaticamente aquele problema será gigantesco e será mais difícil de vencer aquilo. Agora se você olhar e pensar, isso pode ser até aparentemente difícil, mas, eu vou aprender e vou vencer, seu cérebro vai encarar aquele desafio como um obstáculo a ser vencido e você irá conseguir o que deseja. Logo, aquilo que ele falou entrou na minha mente e me fez entender que tudo depende do meu ponto de vista. Outra coisa que pude observar convivendo com essas pessoas de sucesso. Em uma viagem fui visitar Charles, um amigo de longa data, dono de uma multinacional de tecnologia. Charles desde muito jovem sempre foi um homem visionário. Enquanto eu aguardava Charles finalizar uma ligação, pude observar como ele falava ao telefone, como ele pensava em cada palavra a ser dita e como ele se posicionava de forma coerente a cada pergunta que lhe era feita. Com isso, aprendi que ao falar tenho que ter consciência das minhas palavras, uma vez que ao abrir a boca, isso pode definir meu futuro de maneira positiva ou negativa. E enquanto conversava ao telefone ele anotava tudo o que estava sendo falado, cada mínimo detalhe e ao finalizar a ligação, ele me pediu licença e já levou suas anotações à sua secretária, para que tudo o que estivesse anotado naquele papel fosse feito imediatamente. Ele poderia papear comigo e deixar aquelas anotações para depois, mas ele educadamente pediu que eu aguardasse e foi executar aquilo que estava no seu papel. Eu até poderia ficar chateado por ter que esperá-lo, mas como sou um homem de negócios, compreendi a atitude de Charles e o admirei por aquilo, e vi o quanto ele leva a sério o seu trabalho. As lições que podemos aprender é que tudo depende do nosso ponto de vista, de como enxergamos-se de forma positiva. Programamos o nosso cérebro para tornar aquela tarefa mais fácil e prazerosa. Se já olharmos para o problema e já nos amedrontarmos, nunca teremos a mentalidade de um milionário e além disso, uma mente milionária pensa e é coerente nas palavras que vai dizer, tem prioridade no seu trabalho e o faz com excelência. E você, é uma mente milionária?